Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de abril. Eu comecei o mês lendo A Protegida, que é um romance contemporâneo e que vai contar a história da Liberty. Por já ter lido outros livros da Lisa, só que como romances de época, eu achei que a história ia ser mais fluida, mais divertida e bem romântica. Mas o que eu encontrei aqui foi um livro recheado de drama, muito intenso e que ao invés de focar exclusivamente no romance, vai trazer a história de superação e de amadurecimento da protagonista. O legal é que a gente acompanha ela desde os 13 anos até os seus 20 e poucos anos. Então é muito tempo para acompanhar uma personagem, para vê-la crescer. Isso foi um ponto positivo. Até a metade do livro, tudo que a gente tem é a vida da Liberty, os momentos difíceis que ela vai passar, as provações com a mãe, essa nova irmã que aparece na vida dela, que ela ama tanto, as dificuldades de ser mãe e ser irmã mais velha, de ter que criar uma criança sozinha. Então é um livro muito intenso, muito forte. Ele não é fácil de ler exatamente por ele ser mais dramático, mais carregado, mas ainda assim é muito bonito. É incrível ver essa protagonista crescer e superar todas as dificuldades que ela vai encontrar na vida dela. E é legal também que da metade pro fim aparece um romance, algo mais clichê, previsível, mas ainda assim é muito gostoso porque ele balanceia aquele começo tão dramático, tão conturbado da vida da Liberty, e até porque a gente sabe que é clichê, mas aceita isso muito fácil porque, poxa, depois de tudo que essa protagonista viveu, ela precisava disso. O final é um pouquinho corrido, mas ainda assim eu gostei bastante. Eu tô louca pra ler a continuação, porque aqui é uma série e que vai trazer a história de 3 personagens diferentes, mas que a gente já conhece aqui no primeiro livro. Depois disso eu li um romance de época muito lindo que foi O Príncipe do Prazer, da Nicole Jordan. Esse é o último volume da série Notórios. Aqui a gente tem a história da Derry e da Juliane. Eles já tiveram uma história quando eram mais jovens, que terminou de uma forma muito ruim e que acabou transformando completamente a vida dessa jovem, que depois de anos ressurge na Inglaterra, ali na Londres, no momento que Derry menos espera, como uma famosa e muito linda atriz. Porque ele quer meio que se vingar dela, fazer ela se apaixonar por ele de novo, para depois humilhar ela perante a sociedade. E aí ela quer fazer a mesma coisa, porque ela também tá muito magoada com o que aconteceu, e ficam os dois nesse joguinho de vingança. Mas como a Nicole, ela não fala só do romance em si, a gente também tem um pano de fundo de ação. Os dois, eles vão unir forças para tentar descobrir quem é o espião que está trabalhando para o Napoleão, porque naquela época a gente tem aqui a guerra dos franceses com os ingleses. E também temos o desenrolar do mistério, do motivo por trás deles terem se separado, o que aconteceu para um ter magoado tanto o outro, e claro, o perdão, crescimento, possibilidade de ter uma segunda chance no amor, e eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Eu adoro quando a Nicole traz personagens assim, protagonistas que já se conheceram, que se magoaram, que vão se reencontrar, que vão aprender a perdoar, a aceitar que o amor que eles sentem é muito maior do que tudo que eles já passaram. Além disso, traz um panorama incrível das dificuldades que as mulheres enfrentavam naquele período. E essa protagonista, ela é muito forte, ela é muito cativante, exatamente porque ela passa por tudo isso de cabeça erguida. Eu amei esses dois, o relacionamento deles é muito incrível e esse livro é super sensual, mas não é algo forçado, porque eles já se conheciam, eles tinham uma relação. Então é um livro muito, muito lindo, eu super recomendo. Depois eu li Outro Dia, que é a continuação ou a segunda versão de Todo Dia. Aqui a gente vai ver a história de Todo Dia sob o ponto de vista da Rhiannon. Eu não sei se é assim que se pronuncia ela, mas é a jovem que vai encontrar que é o protagonista de Todo Dia, e aí vai ter sua vida modificada pela presença desse ser. Quem não leu Todo Dia tá totalmente perdido agora, mas a história conta sobre um ser, um indivíduo que todo dia acorda no corpo de uma pessoa diferente, seja menina ou menino. Mas aqui a gente tem a história da garota que reencontra esse personagem nesses corpos diferentes e que precisa acreditar que isso é possível, precisa acreditar que as verdades que ela tinha como certas não são verdades e precisa rever também quem ela é e o que ela quer na vida dela.
O fato é que ela tem um relacionamento abusivo, ela tem alguns dramas próprios que ela carrega, e é isso que a gente vê nesse livro aqui. E depois que ela conhece ela para pra pensar se é realmente isso que ela quer, se ela quer migalhas ou se ela quer um amor de verdade, um amor pra vida inteira. É um livro muito bonito, a história como um todo, tanto Todo Dia quanto Outro Dia, é muito, muito linda, é complexo, é envolvente, é cativante, fala sobre preconceito, sobre abuso, sobre traumas, de uma forma muito real, muito vívida. Esses livros, eu gosto tanto deles porque eles refletem a nossa sociedade atual e, de certa forma, eles sempre vêm assim no nosso coração e fazem a gente pensar no que nós somos e como nós vivemos, mas óbvio, ele não é tão bom quanto o seu antecessor e ele também falhou um pouquinho porque eu esperava mais do final. Mas ainda assim é um livro muito, muito bom, que eu amei, foi com certeza uma das melhores leituras que eu fiz no mês. E aí eu resolvi ler um livro completamente diferente do que eu tô acostumada, que é toda a poesia do Augusto dos Anjos. Ele é um poeta do século XIX, que viveu ali na virada do século, então ele passou por um momento de transformação social e cultural muito intenso, principalmente na região do Nordeste do Brasil, que estava mudando completamente a sua economia. Então quando você começa a ler os poemas dele, você mergulha para aquele período social que ele viveu, você começa a refletir sobre os problemas sociais, porque ele fala muito sobre pobreza, sobre fome, sobre abuso sexual, sobre o papel da mulher na sociedade e principalmente sobre religião. Então ele reflete aquele período e aí também ele fala sobre ele, sobre como ele está cansado, sobre como ele não aguenta mais, sobre como seus erros vivem voltando para assombrar ele, assombrar suas noites, sobre o seu filho que morreu, sobre inúmeras coisas. Então são poemas muito intensos, porque mesmo por ser de poesia, ele é bem difícil de ler, porque a forma do autor escrever é cheia de metáforas. Muitas vezes eu terminei os poemas e fiquei tipo, não entendi nada. Mas ainda assim, os que eu entendi superaram e tem alguns assim incríveis que eu vou carregar pra vida, que eu achei muito, muito bonito. Então, pra quem tá aí a fim de ler algo diferente, sair da sua zona de conforto, eu acho legal. E aí depois disso eu precisava de um livro mais leve e fui ler Um Novo Amanhã, da Nora Roberts, que é o primeiro livro de uma trilogia que vai contar sobre a reconstrução de uma pousada. O legal dessa trilogia, assim como outras que a Nora já lançou, é que cada livro tem um casal diferente, mas no primeiro livro a gente já conhece todos os casais porque eles possuem algum laço de amizade. Os 3 protagonistas masculinos são 3 irmãos e as 3 protagonistas femininas são amigas de longa data. E ambos, todos eles, já se conhecem faz muito tempo. Tanto é que nesse livro os protagonistas são a Clary e o Beckett, e eles já se conhecem desde a escola. E o Beckett era amigo do falecido marido da Clary. Então, antes de qualquer coisa, o relacionamento deles começa com uma amizade muito forte, porque eles já são amigos. E aí isso torna muito mais fácil aceitar o romance que vai nascendo entre eles. Uma coisa gostosa desse livro é que ele não foca apenas no romance, porque o romance é muito calmo, ele vai aos poucos, com os primeiros encontros, as conversas, as brincadeiras entre eles, o fato da Clary já ser mãe, já ter 3 filhos pequenos e do Beckett ir entrando aos poucos nessa família. É tudo assim muito natural, muito simples, é algo que poderia acontecer comigo, com vocês, assim, bem clichê, bem previsível, mas ainda assim muito gostoso, muito natural. Mas para o livro não ficar monótono, a gente tem a construção de uma pousada histórica que está abandonada faz muito tempo, que esses irmãos, juntos com uma mãe super pra frente, super bacana, estão tentando reformar para abrir uma pousada na cidade. E também de uma fantasma que faz parte dessa pousada, que aparece de vez em quando, que tá ali, que é uma presença como parte da história desse lugar e que influencia bem pouquinho, assim, bem pouquinho na história também, porque a Nora às vezes tem essa pitadinha de fantasia. Então a gente tem a construção, o relacionamento desses irmãos, que é muito legal, o relacionamento dessas amigas, que eu também amei, e a construção de um romance super fofo. Sei tanto do livro que eu tô louca pra ler os próximos, porque eu quero já saber como vai ser o desfecho dos outros irmãos, dos outros casais que se formaram nesse primeiro livro aqui. Não resisti, li mais um romance de época esse mês, que foi 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar. Esse também é o primeiro volume de uma trilogia, é a trilogia dos números, e também vai contar a história de 3 casais diferentes.
Aqui a gente vai conhecer o Gabriel, a Calpurnia. Ela tem 28 anos, já passou anos isolada junto com as solteironas em cantos de bailes. E agora, vendo a sua irmã mais nova contrair casamento e um casamento por amor, ela decide que quer uma vida diferente, que não quer ser considerada mais como solteirona, como insonsa, como qualquer uma pessoa passável. Ela quer que alguém ache ela bonita, ela quer viver pela primeira vez, e aí, nervosa, brava com o mundo, ela vai criar uma listinha de 9 regras a ignorar. Nessa lista ela vai colocar itens como tomar uísque, fumar, esgrimar, beijar um homem apaixonadamente, ser considerada bonita, e além de outras coisas. O mais legal dessa lista é que ela não vai ficar só no papel. A protagonista vai fazer várias enrascadas, vai se colocar em muitos momentos difíceis, mas vai cumprir esses itens, e aí a partir de cada um deles ela vai descobrir quem ela é. O que eu mais gostei, o que eu mais amei é o que essa lista representa. A gente romantiza muito o século XIX, mas não era fácil ser uma mulher naquela época. As mulheres eram constantemente julgadas, elas precisavam ser perfeitas, tanto por fora quanto por dentro, e é uma perfeição extremamente machista. Quando a protagonista faz essa lista, ela vai se rebelando contra a sociedade, contra a opinião dos outros. E aí também ela vai conquistando o coração do único homem que ela já amou, que consequentemente é o Gabriel. Então é muito legal, o romance entre eles é muito lindo, principalmente por causa do crescimento dessa protagonista. O final eu achei assim um pouco enroladinho ali, algumas coisas muito assim repetitivas, mas ainda assim é um livro muito, muito, muito incrível. Eu tô louca pra ler os outros. E aí minha última leitura foi uma leitura incrível, maravilhosa, que é A Rebelde do Deserto. Gente, o que é esse livro? Todo mundo que gosta de fantasia, que gosta de protagonistas fortes, por favor, leiam esse livro. É muito difícil falar sobre ele porque ele tem vários detalhes. Temos cavalos de areia, uma versão diferente do bicho-papão que vai assombrar as pessoas com pesadelos terríveis. Mas aqui a gente tem a história da Amani, que vive em Mirage, que é uma região do deserto governada de uma forma muito machista, muito preconceituosa, de uma forma meio abusiva. Aqueles que têm poder e aqueles que têm dinheiro, aqueles que são homens, são vistos com autoridade. As mulheres não são nada, elas são consideradas como objetos. Tanto é que a protagonista, ela tá, depois que a mãe morreu, tá vivendo com o tio, e aí ele tá meio que esperando o que ele vai fazer com ela. Se vai vender, se vai fazer ela casar logo com qualquer outro pretendente, ou se vai fazer ela casar com ele. Assim, é incrível. É um livro muito inteligente, com uma crítica social incrível, com uma protagonista incrível, com magia e com uma trama que me lembrou um pouco os livros da Cassandra Clare, e que assim, quando a gente acaba, a gente fala, putz, quero mais. Eu terminei esse livro, já fui pesquisar sobre a continuação, já fui pesquisar sobre a autora, já falei tipo, eu quero a continuação pra hoje. Eu achei muito bom, fazia tempo que eu não li uma fantasia assim, gostei demais, então deixo o meu apelo, gente, leia, porque tipo, é muito incrível, e tá rolando promoção desse livro lá no blog, fica no ar até o final da semana, então quem quiser participar ainda dá tempo. Bom, galera, essas foram as minhas leituras. Todos esses livros já foram resenhados lá no Livros e Fuxicos. Vou deixar o link aqui na caixa de observações pra quem quiser saber mais. E pra quem gostou, não esquece de dar um joinha. Pra quem gostou mais ainda, se inscreve no canal pra sempre receber novidades. Super beijo e até mais. Tchau!